com muitas saudades, porque ela é demais. Eu adoro as receitas dela. E hoje ela vai ensinar de uma vez por todas como deixar aquela carninha suculenta, saudável, feita com carinho para quem gosta da carne, mas quer comer uma carne mais saudável, uma carne mais nutritiva. Estou falando da querida Isabela Braga. Bem-vinda. Obrigada. Ai, que linda que você tá. De também. Gente, a Bela é tão querida, vou contar pra vocês e vou agradecer ela no ar. Ela me deu um livro, tudo sobre ceviche, que é a minha mais nova paixão na cozinha, que agora eu fico me divertindo fazendo ceviche. Muito obrigada, Bela. Olha, você realmente acertou. Fiquei muito feliz. Eu acompanho. Obrigada, viu? Obrigada. Vou me divertir e posto pra todo mundo acompanhar. Legal. Que ideia linda que você trouxe hoje, a possibilidade da gente saborear uma carne com menos gordura, mas nem por isso sem sabor, nem por isso dura, Isso. né? Como é que a gente vai fazer então, Bela? O que você escolheu pra essa receita? Eu escolhi um filé mignon bem grosso, né? Então a Tá. gente cortou em um medalhão bem grosso e a gente vai colocar uma farofinha crocante em cima de farinha de amêndoa, farinha de rosca integral, um pouco de amêndoa picada. E essa farofa vai ajudar a carne a ficar suculenta quando ela for pro forno. Ah, entendi. Então a Tá aí gente o vai segredo. manter a umidade dela e ela vai ficar super suculenta. Você já cortou, você já quis pegar no medalhãozinho, né? Isso. Mas quem quiser fazer uma peça inteira, é do mesmo jeito? É do mesmo jeito. Tá. É do mesmo jeito. Quiser fazer uma peça maiorzinha, cortar na mesa, do mesmo Talvez jeito. a farofinha caia um pouco, então você pode enrolar a peça inteira na farofa Tá. e deixar ela inteira na farofa, tá? Perfeito. Nesse caso a gente vai colocar só na parte de cima do medalhão. Arrasou. Tá bom? Por onde começamos então, Bela? Então a gente começa com uma panela bem aquecida, mas gente, assim, bem aquecida. Mesmo. Deixa ela lá, ó, esquece a panela, tá? Porque o importante é a gente selar essa carne. Qual que é a nossa que tá bem? Essa daqui tá bem Essa. aquecida. É Então onde tá. eu vou selar a minha carne. Então a ideia é formar aquela crostinha na carne. Essa carne, toda carne tem um pouco de açúcar, né? É que a gente não sabe. Então a hora que essa carne é selada na panela, ela vai caramelizar o açúcar e é aí que vai dar aquele gosto de queimadinho. De defumadinho. Então esse é o objetivo, tá? Eu começo então temperando a nossa carne com o sal rosa do Himalaia, que é um sal que eu adoro usar, principalmente ele assim moído na hora, ele dá uma textura boa pra carne, tá? É claro que toda carne tem aí a sua gordurinha, mas o filé mignon é uma boa opção. Daria pra fazer com outra carne? Dá pra fazer com fraldinha, dá pra fazer com contrafilé. Tá, é a mesma técnica, É a né? mesma técnica, tá? Tá bom. Então, ó, eu tempero a carne no momento que eu vou selar ela. Não tempero antes, porque se eu colocar sal antes, ela vai soltar todo o sangue. E é isso que deixa a nossa carne muito seca, tá? Entendi. Então, a dica é, tempera na hora que você for colocar na panela. Outra dica que eu dou é a manteiga clarificada. Eu posso colocar manteiga clarificada na panela, ou eu posso colocar direto na carne. Se eu colocar na panela, a gente vai ficar aqui no meio de uma fumaceira. É verdade. Porque toda a carne já vai fazer fumaça. Então, eu vou colocar direto na minha carne. Então, eu vou besuntar essa carne com a manteiga clarificada e não vou colocar na panela, tá? Ah, que ideia boa. Quem não tiver a ghee, tem alguma outra gordura que você acha que possa ficar legal e ainda, né, manter a receita saudável? O azeite. Pode ser o azeite, tá? Tá. Principalmente colocando direto na carne, porque se você colocar na panela, ele vai queimar, tá? Entendi. Então, ó, olha o barulhinho. Tá lá. E aqui, Pode aumentar mais? pode aumentar. Normal, vai sair uma fumacinha, tá? E aí a gente vai deixar ela aqui selando. Ela tem que ficar dourada de um lado, tá? Não precisa ficar dourada dos dois lados, mas enquanto isso a gente vai pra nossa farofinha, tá? Que delícia. Eu vou passar para vocês, então, as quantidades. A Isa vai fazer uma receita que serve 4 pessoas, certo? Certo. Aqui a gente vai fazer um, mas aí em casa a sugestão seriam 4 medalhões do filé mignon. Isso. Como ela disse, você pode comprar a peça inteira, grande, ou pode fazer com outras carnes. Isso. É isso? É só tirar um pouquinho? Tá tudo certo? Tirei Tá. um pouquinho, vou deixar ela só aí quietinha, tá? Tá. Deixa eu Ó, fazer assim pra vou virar fumacinha já. sair. E já vai virar. Vou virar pra vocês verem, tá? Aí. Ó, Só aí, olha que só rápido. isso, tá? Esse é o objetivo, né, Bela? Esse é o objetivo. Não Tá. vou nem fazer o outro lado porque ela vai direto pro forno, tá? Perfeito. Vou deixar ela aqui quietinha. Vou voltar ela pro nosso prato. Então você viu, 1 minutinho com a panela bem aquecida.
e já tá pronta. É só isso. Então, se a gente comprar a peça inteira, faz a mesma coisa, só que com a peça inteira. É só um lado, não são os dois lados. Não precisa fazer os dois lados, tá? Muito bom. Ok. Então, eu vou aumentar aqui o fogo da outra panelinha e a gente vai começar a nossa farofinha, tá? Certo. Então, pra farofinha, eu vou usar cebola refogada com alho, um pouquinho de pimenta. Olha essa pimenta que linda que eu encontrei no mercado. Nossa, ai, eu amo pimenta. Encontrei qualquer tipo de pimenta, pimenta dedo de moça, pimenta calabresa. Eu comprei essa porque eu queria testar o sabor dela, ela é bem forte, então eu vou colocar pouco. Tenho farinha de rosca integral, Tá. farinha de amêndoa e um pouquinho de amêndoa, tá? Então eu começo aqui colocando a nossa manteiga clarificada. Você tem feito bastante receita com a manteiga clarificada, né? A gente já contou aqui algumas vezes. A manteiga clarificada, gente, é aquela que é retirada toda a impureza da manteiga, a lactose, então para os intolerantes. É uma fonte de gordura mais saudável. Claro, cada um vai determinar a quantidade da manteiga clarificada ou do azeite que puder. Porque isso quem manda é o nutricionista lá no seu cardápio, né? Mas a manteiga clarificada é uma boa opção. É uma boa opção. Deixa eu ver, ele tá fugindo. Pronto, deixa eu botar pra cá. Tá vendo? Vamos colocar nessa outra vamos boca? Mudar, então. Essa boca aqui hoje, ela tá meio triste, chateada. Já sei, tá com preguiça, sabe? Ela tá com preguiça. Vamos deixar nessa daqui, Bela, que agora vai pegar. A gente vai, então, refogar essa cebola na manteiga clarificada, tá? Ah, já sei o que aconteceu. Ele não tá indo... Quer trocar de panela? Não, agora vai. Eu liguei, desliguei e vambora. Então, ó, gente... Adoro isso. Ao vivo é super legal sempre quando assim, ele não ao quer vivo fazer. a gente tem que rebolar aqui, né? Então, mas por que trocar? Por que não tá dando essa panela? Será? A gente vai pegar... Pode ser a panela, então, que não tá dando contato? Mas nem precisa pegar outra, então. A gente vai refogar, então, na mesma que a gente fez a carne. A carne, então tá bom. Não tem problema nenhum, Fechou, tá? então. Principalmente Então, porque a gente vai pegar esse restinho que grudou na panela e vai pegar o sabor pra nossa farofa. Então, não tem problema. Economiza na panela, suja uma só. Pronto. E ela já tá quentinha, olha que maravilha. Então, tá quente até demais. Vou diminuir aqui, tá? Eu vou explicar pro público que assim, como esse fogão é por indução, existem algumas panelas que elas não dão aí. Não serve, né? Não dá pra utilizar. Então tem panelas específicas. Então essa daqui eu acho que realmente não dá. Então, ó, tô colocando um pouquinho mais de manteiga clarificada. A manteiga clarificada, ela não queima quando você coloca em alta temperatura no fogo. Então, a gente fala que é o ponto de fumaça, por isso que eu uso bastante. O azeite, se aquecer muito... Ele queima. Ele queima, ele satura, né? Então, você vai usar uma colher de sopa, então, da cebola picada, uma colher de chá de alho picado e a gente já vai falar as quantidades de farinhas. Isso. E agora, eu vou pro alho. Então, o alho... Eu vou triturar ele na minha bancada, tá? Eu vou pegar esse alho, tirar a casca, vou amassar aqui, porque eu não quero que fique nenhum pedacinho na farofa. Então eu vou jogar o sal na bancada. Isso é uma dica pra deixar o alho amassado. Que legal! Sem ter que usar o pilão, tá? Então, olha, coloco o sal. Esse sal vai dar o atrito pro alho. E eu venho com a faca, amasso. Você tá vendo que ele já tá começando... que legal! Ó. No sal? No sal, tá? Que ideia legal! Essa adorei. é uma técnica que vocês podem fazer em casa quando vocês não querem que o alho tenha pedacinhos. Fica tranquila, Bela, pode tossir. Eu sempre... Olha, eu tô numa fase tosse também. Aliás, todo mundo. Final do ano é impressionante o que acontece com as pessoas, né, Paulinho? A gente dá muita aula, a gente fala muito. Fala muito, tem um tantão de coisa pra fazer, pra deixar tudo pronto pro final do ano. Eu sei como é que é. Ó, gente, eu vou amassando, tá vendo como que tá ficando? Ele vai derretendo o alho, o sal vai derretendo o alho e forma uma pastinha. Sabe aquelas pastinhas que vocês compram em casa, no supermercado, que vocês têm em casa? Sim. É isso, só que a gente tá fazendo aqui de uma maneira rápida e caseira. E natural, né? Não vai ter nenhum conservante, não vai ter Olha como ele ficou. Adorei! Então o alho vem direto pra cá. Tá bom. E agora a gente vai pra parte das ervas. Que aqui tá o segredo da nossa crosta. Do sabor dessa crostinha. Então a gente vai colocar bastante salsinha. E eu vou usar um processador pequenininho, porque eu acho besteira ficar picando a erva, já que a gente vai misturar na farofa. Então eu vou jogar tudo nesse processador e triturar, e aí sim eu vou acrescentar no nosso refogado, tá? Então você escolheu tirar um pouquinho do fogo. Salsinha, você escolheu tomilho, alecrim e sálvia. Essa parte até das ervas fica meio...
escolha a gosto, né? Eu trouxe até orégano fresco pra vocês verem aí em casa como que é o orégano fresco. Que delícia. Ele combina muito com carne. Então olha como ele é bonitinho. Olha que folhinha mais linda. O importante é que seja fresco, né, Bela? Porque senão muda tudo, vai. Fica então muito ele mais vem pra cá, ó. Pode ser até com talinho, tá? Como que eu tiro o alecrim do cabinho? Eu já mostrei pra vocês, vou mostrar de novo, tá? Eu venho aqui e puxo pra baixo. No sentido contrário da folhinha, tá? Então, ó, vem alecrim aqui pra dentro. Vou colocar também a sálvia. Então, gente, a erva que vocês quiserem usar. Quiser usar só salsinha, quiser usar só tomilho, não tem problema, tá? E o tomilho, a sálvia combina também muito com carne? Combina bastante com carne, principalmente com frango, né? Mas com carne também combina, tá? Então, ó, o tomilho é a mesma coisa, eu puxo pra baixo, tá? E a folhinha sai. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Alguns talinhos podem ir junto que não tem problema. Não tem problema, vai triturar mesmo, tá? Vou colocar mais salsinha. Então, tirar um pouco daqui que já tá pronto. Eu não quero queimar o alho, por isso que eu tô tirando a panela do fogo, tá? E aqui eu vou processar. Então, simples assim. Sem nada, só com as ervas. Só com as ervas, tá? Vamos subir o som? Olha, I do the cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. Tá boa a música, o Frank só no ritmo, você quer se esconder, mas eu fico vendo vocês dançando, tá? Eles vão empolgados lá, ó. Ai, meus meninos, né? É muito bom. Gente, olha como ficou. Mostrar aqui pro Saulito. Eu vou colocar aqui na panela, então ficou quem picadinho, quiser... olha que coisa mais bonitinha. E não precisa de nada, só no mixer mesmo. Só no mixer, tá? Ó, a erva vem direto pra cá, tá? E agora vem a segunda parte da nossa farofa. Antes de misturar, eu vou aumentar o fogo aqui. Antes de misturar as farinhas de amêndoa e a farinha de rosca, eu vou picar um pouco de pimenta. Também opcional, quem não gosta de farofa picante não precisa. Olha o aroma que está liberando agora. Esse é o detalhe da nossa farofa. Uau. Todas essas ervas são muito aromáticas. E aí vamos na pimentinha. Eu adoro, Bela, você sabe, né? Eu adoro pimenta também. Pra quem não sabe como manusear a pimenta, você tira a semente, que é muito forte, tá? Vou tirar aqui pra vocês. Tem que ter cuidado que a mão pode... Cuidado, gente, pra mexer com pimenta. Eu já tive, eu vou contar aqui ao vivo então uma história. Conta. Que uma vez eu fiz um evento peruano na Embaixada do Peru. Muita e daí, pimenta. Muita pimenta, cortei muita pimenta. A luva tava muito grande, então eu resolvi tirar a luva. Falei, no máximo eu vou ficar com dor, né? E eu fui parar no hospital, porque eu não aguentava de dor. E aí o médico falou assim pra mim, eu tenho uma boa notícia e uma péssima notícia. A boa é que você não se queimou, né? É só uma enzima que dá a sensação de queimadura. Mas a notícia ruim é que você vai ficar 24 horas com essa dor. Você tá brincando. E você vai ter que ficar com a mão no gelo, tomando Buscopan. Então, gente, cuidado com a pimenta, porque é sério, ela machuca de verdade. Depois que manusear a pimenta, lava a mão, lava bem a mão, não passa a mão no rosto, não passa a mão no olho, porque vai arder muito, E tem que tirar a sementinha, porque a sementinha aqui se você gosta dela bem forte, deixa a semente. Mas eu vou tirar. E eu vou usar, gente, olha o quanto eu vou usar pra farofa. É bem pouquinho, tá? Bela do céu, nunca mais você apareceu lá no... Nunca mais. No evento peruano. Nunca mais. Pimenta é muito sério. A gente, quando a gente não sabe, né, desse efeito que ela gera... Nossa, assim, eu lembro que foi uma das maiores dores que eu senti. Depois disso, eu tomo maior cuidado quando eu manuseio a pimenta, porque ela realmente é perigosa, tá? Olha, boa dica. Vamos colocar uma perguntinha na tela do público? Vamos. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Sara, um beijão pra você. Olá, Carol, posso combinar esse filé com qual... Mas tem coisa que a gente não pode nem falar e contar, porque acontece. Mas toda apresentadora, claro, todos, são todos, que eu já conversei com todos e todos falam a mesma coisa. Tem um único medo, o maior medo. Alguém sabe qual é o maior medo da apresentadora de acontecer ao vivo no ar? Quero ver se vocês adivinham. Sabe? Alguém sabe? Sabe não? Soluço!
Pelo amor de Deus, ó. Gente, não dá pra fazer o programa se tiver um soluço. Vocês concordam? Então existe aí todo esse pânico entre as apresentadoras. Mas se Deus quiser, a gente continua. E se acontecer, aí o diretor decide, né, diretor? Vai solucionando Continua mesmo. o programa com soluço, entra VT, a gente não sabe. Mas olha, adoro contar essas histórias. Minha amiga Bela, vamos responder a perguntinha da Sara? Vamos. Combina com o que essa carne maravilhosa? Batatas salteadas, batata doce cozida, purê de abóbora. Purê de abóbora. Purê de abóbora. Que você já ensinou a fazer Já abóbora ensinei. aqui. É verdade, no forno, não foi? Purê de mandioquinha, um arroz selvagem, Nossa. arroz integral com cenoura, com ervilha. Tá. Gente, olha, aí a gente pode ficar aqui o programa inteiro falando. Abobrinha refogada, cenoura caramelizada, aquelas mini cenourinhas caramelizadas no forno. Aí vai, porque eu acho que essa carne é muito versátil. Então Que você maravilha. pode acompanhar com muitas receitas, né? E uma saladona. Sempre a saladona. Uma saladona. Eu acho que não combina muito com macarrão. É, com macarrão não combina. É, não faria com macarrão, porque Tá. já tem a farofinha. Com tá? legumes normalmente, né? Legumes, isso. E a receitinha tá na tela, tá? Eu vou repetir de novo pra vocês, mas só pra fechar o assunto, o meu diretor falou, sabe o que ele falou que ele faz? É. Que ele me dá um susto, e aí eu soluço passa. Vai embora. Boa, Má. Foi bem nessa, muito bom. E aí? Bom, então a gente já refogou aqui a cebola, o alho, as ervas e a pimenta. E eu vou colocar a farinha de rosca integral. O que é farinha de rosca integral? É simplesmente aquele pão integral que a gente tem. A gente, ou ele tá velho, né, e tá duro, ou a gente assa ele, dá uma torrada no forno e depois tritura. E aí vira a farinha de rosca integral. Então pode ser, inclusive, o de forma. Pode ser o de forma, pode. O de forma integral dá aquela torradinha e tritura. Esse Que que fácil. eu usei é de ciabatta integral, tá? Tá. Mas pode ser o de forma, não tem problema nenhum. E aqui eu coloquei, então, a farinha de rosca integral e a farinha de amêndoa, tá? Certo. E aqui Meia a gente... xícara, né? Meia xícara de uma e meia xícara de cada um. De cada uma, tá? Tá. Aqui, então, a gente vai saltear até tá bem douradinho. Enquanto eu aumento o fogo aqui pra ela ficar douradinha, eu vou temperar com sal, Delícia isso, hein? pimenta do reino. Fácil essa farofa. É fácil. Aqui poderia trocar a farinha de amêndoa por farinha de castanha do Pará, farinha de caju, Tá. qualquer farinha, tá? E fica funcional, né? Que Fica são as funcional. farinhas boas. Então, vou Poderia ser mexendo. farinha de quinoa, amaranto. Pode. Só não combina muito com aquela farinha muito fininha, tipo farinha de arroz, farinha de grão de bico, tá? Tá. Tem que ser uma farinha um pouco mais rústica, tá? Então, mexendo sempre, porque aqui essa farofinha, ela queima rápido, ela escurece muito rápido. Se você deixar na panela e esquecer ela vai queimar, tá? Então, tem que mexer sempre. Aquela manteiga clarificada dá umidade pra nossa farofa, tá? Isso é importante também. Às vezes você em casa fala, mas eu vou colocar menos manteiga, porque senão vai ficar muito gorduroso. Então, na hora que você fizer e for colocar na carne, coloca um pouco de água, tá, gente? Tá. Se você quiser economizar na manteiga, acrescenta água, porque senão vai ficar muito seco, tá? Entendi. E Boa dica. aqui, as amêndoas laminadas, que eu vou triturar com a mão mesmo, porque eu não quero que ela fique muito grande, tá? Mas também não quero processar, então eu vou com a mão mesmo triturando e colocando aqui na nossa farofinha. Olha que dica ótima. Quem quiser comprar aquela que não tá em lâminas e tal, e quiser dar uma triturada, até porque é mais barata a outra, pode só Pode. triturar no mixer e jogar aí. Pode. Tritura no pulsar, pra não triturar até ficar uma farinha, tá? Tá. E também, Carol, quem não quiser colocar, não precisa, tá? Essa amêndoa laminada, ela vai dar um pouco mais de textura pra farofa. Mas Vai se ficar você um crocantinho. quiser usar só a farinha, não tem problema nenhum, tá? O importante é fazer a receita com os ingredientes que você acha que você tem, tá? É isso aí. E deixa eu repassar pra vocês as quantidades, então. Olha lá. São 4 medalhões de filé mignon ou uma peça inteira, meia xícara de chá de farinha de amêndoa, 2 colheres de sopa dessas amêndoas laminadas, picadinhas, ou pode ser de outra e você tritura. Meia xícara de chá da farinha de rosca integral, que a Bela contou. É só colocar no forno aquele pãozinho integral e triturar. É o mais fácil. É o mais fácil, é. Vamos usar 2 colheres de sopa de ervas picadas. A Bela sugeriu tomilho, alecrim, salsinha, sálvia, o que você tiver. E ainda 1 colher de sopa de cebola picada, 1 colher de chá do alho picado, que ela mostrou como também triturar sem ficar pedacinho. É porque não ia combinar com essa farofa Não com ia. pedacinho. É, não ia. Né? Ele tem que ficar meio pasta, né? É. 1 colher de chá de pimenta,
Aí a pimenta que você gosta bem pouquinho, né? É. Só pra dar um toque. E você tá usando a manteiga clarificada, tanto na carne quanto na farofa. Isso. Poderia ser o azeite. Pimenta do reino ao gosto, você usa aquele salzinho do Himalaia. E tem um finalzinho aqui que daqui a pouco você conta. Que é esse aqui, ó. Ele tá aí? Não tá. Ele Sabe não tá. por quê que eu não trouxe? Por isso que eu tô perguntando. Eu não trouxe porque eu fiquei com medo de botar fogo no estúdio. Porque eu tinha colocado na receita o rum. O rum, ele dá uma flambada. Pra gente flambar a carne. Tá. Mas ele pega fogo de verdade, né? Assim, você coloca fogo. Eu fiquei com medo por causa de toda... Ah, da estrutura. Entendi. Não, e por causa dos enfeites de Natal. Então, Entendi. pra evitar... Mas em casa, deixa eu só diminuir em casa. Se você quiser, então, o que você vai fazer? Selou a carne daquele jeito que a gente selou. Coloca uma colher de sopa de rum ou de conhaque e coloca fogo. Ou seja, ou você coloca a panela perto da sua chama, ou você coloca um palito de fósforo e se afasta. Isso é flambar, né? Flambar qualquer ingrediente. Daí você deixa o fogo apagar sozinho. A hora que evaporar o álcool, o fogo vai apagar. Apaga sozinho? Apaga sozinho. Nem tá? mexe, deixa lá. Deixa lá, em 30 segundos ele vai apagar, tá? Que legal. Isso vai dar um sabor todo especial pra sua carne. Então você pode fazer isso. Eu não fiz por causa dos enfeites, mas Então você seriam pode só fazer. 2 colheres de sopa do rum, é o suficiente? Pra essa quantidade total da pra receita, flambar, tá? pra 4 medalhões. Então olha como já ficou douradinha a nossa farofinha, Linda tá? essa farofa. Eu já vou tirar ela aqui do fogo. E aí, qual que é a ideia aqui? A gente colocar essa farofa por cima da nossa carne, tá? E levar ao forno. Então, eu coloco em cima e aperto, tá? Que delícia! Olha isso, meninos. E aí? Então já, ó, os meninos estão enlouquecidos. E aí você vai colocando a farofinha, apertando, tá? E fazendo a crostinha. Agora, pra manter não só assim a carne suculenta, mas pra ficar no ponto certinho, Bela, qual é o truque? Porque eu acho que a maior dificuldade, a gente já selou. Só que tem toda a estrutura da carne, a gente escolheu o medalhão, tal, do filé mignon. Como que a gente sabe que ela está no ponto? Bom, tem uma técnica que é super simples, que é a da palma da mão. Você já ouviu falar? Não. Que é assim, quando a gente entra na faculdade de gastronomia, a gente tem que aprender o ponto da carne, né? Tá. Então, se você apertar esse gordinho da mão, é como se fosse a carne crua, Tá. tá? Ai, que legal. Tá. Aí você segura assim com o dedo, tá? O dedo, indicador no dedão, e aperta, seria a carne mal passada. Tá. Se você colocar o dedo do meio, vai começar a endurecer seu músculo. A carne ao ponto. Tá. E se você colocar esse outro dedo e apertar, é a carne bem passada. Então, gente, é só pegar e apertar a carne. Aperta a carne, aperta a sua mão. E vê ter uma qual é o noção. ponto, ter uma noção. Você tá falando sério? É sério. Que isso é utilizado? É utilizado. Pra quem não sabe o ponto da carne, é só você apertar e sentir. Nossa, ela tá molinha, acho que ela tá mal passada. Se você colocar, sentir que ela tá dura, é porque tá bem passada. Nem no Masterchef contaram isso, dona Bela. Adorei. Ninguém vai mais errar o ponto dica da do carne. dia. Dica do dia total da Bela, viu? Ó, vai apertando. Vai na seja- mão, vai Tem na que ter, mão. claro, uma noção, uma sensibilidade. Mas é Mas não vai errar. exatamente o ponto que você vai ter na sua carne. É igualzinho, Muito bom. tá? Eu vou tirar aqui do forno. Já está saindo uma bem crocantinha. E a nossa ficou bem douradinha, Delícia. tá? Tá. Olha como ela ficou. E essa crostinha não cai, porque ela tá úmida, né? E ela deixou a nossa carne suculenta. Essa carne eu deixei ela mais pro mal passado. Tá. Então, se a gente apertar, a gente vai sentir que ela tá mais mal passada, tá? Que é Como- delícia. Eu acho delícia. eu adoro. Né, esse ponto também. Eu adoro. Bem macia. Quanto tempo de forno, mais ou menos, pra gente ter uma ideia, Bela? Pra ela ficar mal passada, 5 minutinhos. É rápido. É rápido. Mais ou menos 8 minutos de forno já aquecido pra ela ficar ao ponto e 10 minutinhos nessa altura de carne pra ela estar bem passada. Então é super Parabéns. rápido, fica de olho, tá? Sensacional. Vamos sentar lá? Vamos sentar. Oba! Vou passar os contatos da Bela, mas antes tem calorias. Pra quem quer saber como, né, aproveitar a carne, olha lá. Cada medalhão, então, vai ter 312 calorias, tá bem legal. Você complementa com um carbo bacana, numa quantidade adequada também. Com uma bela salada, vai ter um almoço estourando de 500 calorias, tá perfeito. Ou um jantar, e olha que legal pra servir na ceia. Agora, minha amiga Bela, vamos mandar um beijo pro Rony, porque a Bela foi lá no Rony. Rony, a Bela está encantada com você. Tô Ele é mesmo, tudo, né? ele é. Não, ele é tudo. Não, ele é assim de uma... Ele é.
Ele é de um carinho tão grande, eu fiquei realmente impressionada. O que a Fuzi falou, ele é gentil, é gentileza pura. Rony, um beijo. O Rony, será que um dia ele vem no Você Bonita? Porque o que ele deve ter dica de beleza pra se cuidar, porque ele, vamos combinar, o Rony é um espetáculo. Ele tá ótimo. Rony, um beijo. Bela, volte sempre. Obrigada, eu tenho certeza que o Rony também te adorou. Conta pra todo mundo os projetos aí pra 2016, como é que é até o final do ano, você tá aceitando encomenda, conta tudo. Não, pro final do ano eu não tô aceitando encomenda, já não tem mais curso nenhum. Vou entrar de férias logo mais, mas continuo nas mídias. Nossa. E ano que vem a gente vai ter bastante surpresa em vídeo pra vocês, então fiquem ligados. Jura? Vai ter bastante conteúdo pra vocês aí de casa. E eu queria aqui ao vivo agradecer por todo esse ano de parceria de vocês. Eu adoro o programa, me sinto super em casa aqui. E espero, em 2016, poder contribuir mais ainda com vocês. Olha, eu vou ter que comer mais um pedaço. Olha isso aqui, meninos, tá todos meninos, vocês vão comer, fofos. Fiquem tranquilos. Olha isso. Isso é o Eu mal acho passado. que esse é o ponto. A farofa, as ervas, vocês não têm ideia o tanto que isso é maravilhoso. Mas é muito bom. Agora, passa Instagram, site, conta tudo. Meu Instagram é @chefisabelabraga, Isabela com Z. Meu site é www.chefisabelabraga.com.br. E quem quiser me mandar um e-mail com qualquer dúvida ou críticas também são bem-vindas. E meu Facebook é Chef Isabela Braga também. E tem uma surpresa que vai rolar no que vem, que nós não podemos contar, mas que eu sei que a Juju já conversou com você. Já tô sabendo, tô adorando. Que vai rolar no Você Bonita. Vai ser um quadro aqui na nossa culinária. E a Bela é que vai participar desse quadro. Não posso contar, né, diretor? Posso contar ou não posso? Um pouquinho? Não, a Fuzi não deixou. A gente vai deixar para o ano que vem. Surpresa. 2016, fiquem ligados, que a gente vai ajudar muito vocês em muita coisa ligada aqui na cozinha. E a Bela vai arrasar. Ano novo, quadro novo, a Fuzi falou. Então, ano que vem eu conto. chefisabelabraga.com.br. O trabalho dela é um espetáculo. Menina, agora eu aprendi. Maridão vai ficar tão feliz que eu vou saber fazer a carne pra ele. O ponto da carne. O ponto da carne tá aí. Não tem como errar, gente. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom pra você. Um ano novo lindo, festas Natal. pra você também. Obrigada pelo presente, Bela. Obrigada sempre pela sua companhia e pelo seu carinho. Eu que agradeço. Porque você é muito competente. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. Gente, programa